Se Jesus não tinha pecado, por que ele precisou ser batizado? O capítulo 3 de Mateus nos leva para o início do ministério público de Cristo. Mas antes de Jesus aparecer, surge uma voz no deserto: João Batista, um homem simples, sem aparência de destaque, vestindo roupas rústicas, vivendo no deserto, mas com uma mensagem que sacudia toda a região. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa não é uma mensagem suave, é direta, urgente, confrontadora. E aqui precisamos entender algo fundamental. Arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudança de mente, de direção, de vida. É reconhecer o pecado e se voltar para Deus. João não está apenas preparando pessoas, ele está preparando o caminho. Mateus conecta isso diretamente com a profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, João não é o centro, ele é o precursor, ele aponta para algo maior. E o impacto da sua mensagem é visível. Multidões vêm até ele, confessam seus pecados, são batizados no Rio Jordão, mas nem todos vêm com o coração certo. Quando João vê os fariseus e saduceus, ele não suaviza o discurso. Ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isso é forte, porque João está expondo algo que continua extremamente atual. Religiosidade sem arrependimento real. Eles tinham conhecimento, tradição, aparência, mas não tinham transformação. E João continua: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrependimento verdadeiro sempre gera evidência visível. Não é apenas uma declaração, é uma mudança de vida. Ele também confronta a falsa segurança. Temos por pai Abraão. João responde que Deus pode levantar filhos de Abraão até das pedras. E aqui está uma verdade central: herança religiosa não salva ninguém. A relação com Deus não é automática, é pessoal. E então João apresenta aquele que viria. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está o ponto de transição. João prepara, mas Jesus transforma. João chama ao arrependimento, mas Cristo faz e traz a regeneração. E então, de repente, Jesus aparece, sem alarde, sem espetáculo. Ele vem até João para ser batizado. E João reage imediatamente. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João entende algo essencial. Há uma diferença entre ele e Jesus. Ele reconhece a santidade de Cristo, mas a resposta de Jesus é uma das declarações mais profundas de todo o Evangelho. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Aqui entramos em um dos pontos mais ricos teologicamente. Jesus não é batizado porque precisa de arrependimento. Ele é batizado porque está se identificando com o pecador. Ele entra nas águas não como alguém que precisa ser purificado, mas como aquele que veio tomar o lugar dos que precisam. Isso é a antecipação da cruz. Assim como ele entra na água se identificando com os pecadores, na cruz ele se identifica plenamente com o nosso pecado, sem ter pecado. Ele assume o lugar que era nosso. E isso é justiça sendo cumprida. Não a nossa justiça, mas a justiça de Deus. E então acontece algo extraordinário. Os céus se abrem. O Espírito de Deus desce como uma pomba sobre ele. E uma voz do céu declara: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
E aqui temos uma das revelações mais claras da Trindade em ação. O Filho está sendo batizado, o Espírito desce sobre ele e o Pai declara sua aprovação. Isso não é apenas um momento simbólico, é a confirmação pública da identidade de Cristo. Ele é o Filho, ele é o amado, ele é o aprovado. E isso é fundamental, porque tudo o que Jesus fará a partir daqui, milagres, ensino, a cruz, está fundamentado nessa identidade. Ele não busca a aprovação, ele já a possui. Agora pense como isso se conecta com a nossa vida. Muitas vezes vivemos tentando provar o nosso valor, buscando aceitação, reconhecimento, validação. Mas em Cristo a lógica muda. Nossa identidade não vem do que fazemos, vem de quem Deus diz que somos. E essa identidade só é possível por causa de Cristo, por causa do que Ele fez. Voltando ao texto, vemos o ministério de Jesus que começa não com poder visível, mas com submissão. Ele se coloca no lugar certo, ele obedece plenamente. E isso nos ensina que o caminho do reino não começa com exaltação, começa com rendição. E tudo isso aponta para a obra completa de Cristo. O batismo aponta para a cruz. A descida do Espírito Santo aponta para o ministério. E a voz do Pai aponta para a identidade eterna. Mateus 3 não é apenas o início de uma história. É a revelação de quem Jesus é e do que ele veio fazer. E a pergunta que fica é inevitável. Se o reino de Deus está próximo, como você tem respondido? Com arrependimento real ou apenas com aparência? Com rendição ou com resistência? Porque João preparou o caminho, mas agora o rei chegou e diante dele ninguém permanece neutro. Pense nisso. Que Deus te abençoe.